Fala pessoal, tudo bom? Respondendo agora as perguntas aqui que mandaram para mim. Eu respondo primeiro a de quem é inscrito no canal, tá? Vamos lá. Comentário. Tem um colega que comenta que vai fazer uma viagem e faz também monitora também, né? Durante a viagem, igual eu mostrei num vídeo aí de viagem. Carro mais antigo, né? Eu estou falando de um Xterra aí 20, 15 anos. Não dá para ser igual o carro zero que você comprou há 2 meses, que ele tem a obrigação de você entrar nele, andar e voltar sem olhar praticamente nada, né? Não deveria, mas ele tem a obrigação. Todas as peças nele são novas. Aí vem um colega aqui e pergunta, para mim pela dica, ajuda bastante, se você puder, qual seria o procedimento para tirar a água do filtro de combustível? A minha só tem um parafuso em cima do filtro. Pensei em escoar, que para escoar teria que pôr para baixo. Não, Luiz. Tem um parafuso em cima. O parafuso em cima é para você drenar ar. Abaixo, na Xterra e na frontinha MWM, tem um sensor ali. As que tem o sensor, a minha está com sensor. Você tem que, teoricamente, o sensor vai indicar que tem água, mas tem que ver se ele está funcionando. Tem gente, por exemplo, que tira o sensor e coloca, alguns que o filtro vem com esse, e coloca ali um dreno. Então tem que ver se a sua está com dreno ou se ela está com sensor para baixar a água, tá? Se ela tiver com sensor, aí é mais difícil, teria que tirar o sensor, tá? Tirar o cabo e tirar o sensor e deixar a água descer, tá? Mas aí é um pouquinho mais chato. O Ronald aí que sempre, Barreto que sempre comenta aí, abraço Ronald. Faço estrada aqui em São Paulo, não, também não. Obrigado por compartilhar, deixa eu ver mais o que. Uma dúvida aqui, no inscrito. Uma dúvida, se a Xterra é eletrônica ou Common Rail, não pode fazer pegar no tranco empurrando? Então, todos é muito forte, né? A maior parte dos mecânicos e especialistas vão dizer que não, tá? Que não se empurra carro, e aí isso é geral, não se... Assim, a maior parte de todos, a regra geral é não se dá tranco em carro nenhum, se conserta o carro. O tranco é uma situação de emergência, né? Claro, carros carburados e carros a diesel mecânicos são muito mais fáceis de pegar no tranco, tá? Num carro eletrônico, aí você tem componentes que para fazer o carro funcionar, você vai precisar de energia, tá? Então, se o seu carro, às vezes, você vai empurrar ele, né? E como é que ele pega empurrando? Ele vai ter que gerar eletricidade, vai ter que gerar no alternador ali. Então, para dar um tranco num carro desse, só manual, tá? Carro automático não dá para fazer. Você teria que ganhar um pouco mais de velocidade, não é igual aqueles carros que você mal empurrou ele já pega. Precisaria de um pouco, porque no carro a diesel comum, girou o motor ali, vai ser por pressão, tá? Vai ser por compressão. Num carro que tem um sistema elétrico, você, por exemplo, abrir o bico tem que ser eletricidade. Então, se a eletricidade não chegar no bico, ele não vai funcionar nunca. E isso pode até quebrar o teu carro antes de funcionar. Por isso que não é recomendável. Vai pegar, se tiver tudo ok, se o problema for só a bateria, por exemplo, se o problema for só o motor de partida e a bateria, por exemplo, está com carga, aí é muito mais fácil de pegar, porque a bateria vai mandar carga ali para o sistema, tá? Quando é só o motor de partida, é mais fácil. Tá? Quando é a bateria, no meu carro, por exemplo, que é mecânico, eu posso dar a partida praticamente sem a bateria, só preciso ter energia para solenoide. Tá bom? Os carros mais antigos nem solenoide tem, então se você deixasse, se você deixasse ela na ladeira e ela soltasse o freio de mão, ela pegava e ia embora sozinha para casa. O Ronald comenta aqui que o problema geralmente é no feriado, feriado, sábado, quando as lojas estão fechadas, quando o mecânico não atende, né? Deixa eu ver mais o que tem aqui. Tive o Jimmy, agora tem o Xterra, valeu pelo Jimmy. O Jimmy e a Xterra para mim são carros muito parecidos, engraçado, né? O Jimmy e a Xterra para mim são mecanicamente muito parecidos. A grande diferença aí é o diesel, né? E o sistema de eixo da frente, que é rígido no Jimny, e no Jeep de verdade, né? No Jeep Wrangler e nas Defenders antigas. Mas atualmente eu acho que os carros vendidos com eixo rígido, só o Jimny, em larga escala, né? Aqui no Brasil, só o Jimny e o Wrangler, né? O Jeep. O colega comenta aqui que acende a luz do diagnóstico dele do ABS e apaga. Então, nos carros mais antigos isso é normal acontecer, né? Ele acende porque às vezes está com mau contato, então aí
Para fazer, tem um vídeo meu que comenta aí, né? Tem que fazer um diagnóstico com calma, ver se é o chicote, tirar, dar uma limpeza nos sensores ali com calma, tá? E se você pega um off-road, dependendo de como for, a roda vai patinar, vai acender, depois vai apagar a vida que segue, não vai acender mais. Deixa eu ver, por favor, informar o código do disco. Eu vou colocar o código do disco para você aí depois, tá? Código do disco da Xterra. O disco de freio da Xterra é diferente do disco da Frontier, tá? Como você viu nesse vídeo, meu colega aqui, peito de aço. A sua Xterra não tem peito de aço? Não. A minha veio até com peito de aço, mas era acessório, eu tirei, tá? Eu tirei porque eu tô fazendo um projeto pro carro, então um projeto contínuo que dura mais de 5 anos, né? Então eu tirei esse disco, esse peito de aço que não era muito legal. Tirei também o reboque traseiro, o pino. Tirei também, tá lá em casa. Depois vou montar outro dia, mas não estou usando, então não reboco nada. Aí o Thiago pergunta, esse disco de freio tá valendo uma fortuna? Como comprou? É uma grana mesmo. Eu comprei esse disco assim que eu comprei o carro. Eu comprei um disco original, é raríssimo de você achar. Se você achar estoque antigo numa concessionária, eu vou te pedir uma fortuna, né? Mas eu comprei uma parada boa. E é o que eu sempre falo, essas peças de quem tem carro antigo tem que ficar namorando peça. Então eu fico sempre namorando peça. Tem uns caras que me mandam às vezes, tem isso aqui, você tem interesse? Quando eu tô com uma graninha eu compro e deixo guardado. Então tem bastante peça. Minha mulher fala que eu tenho peça para montar uma outra Xterra. Eu acho que quase, se eu tivesse a carcaça eu não tinha peça para montar. O Ronald pergunta aqui da bombinha, né? Me informa que bombinha é essa. Então, essa bombinha que a gente bota, que as pessoas colocam na Xterra, na Frontier e em alguns carros a diesel, mas especificamente na Xterra e na Frontier, é porque a Xterra e a Frontier, elas não têm, as antigas, né? Elas não têm uma bomba auxiliar de diesel, elas não têm uma bomba para puxar o diesel do tanque até a bomba injetora. As que são common rails, que são eletrônicas, elas têm uma bomba lá dentro do tanque, tá? As mecânicas não têm. Quando a bomba injetora tá boa, tá ok, aí funciona tudo bem. A minha funciona tudo ok. Mas quando a bomba começa a dar um problema, começa a ficar mais fraca, ela não consegue puxar o diesel de lá. E aí se coloca essa bombinha auxiliar para conseguir rodar um pouco mais ainda usando essa bomba. Ou às vezes você está com a entrada de ar na sua linha de diesel, e aí toda vez que você vai ligar o carro, tá faltando diesel ali, ou às vezes você deixa o carro inclinado, por isso que se usa. Mas se o carro estiver todo ok, não precisa de bombinha, tá? Eu uso a bombinha, a minha não está instalada, mas eu coloco lá no tanque quando eu faço alguma manutenção para poder pressurizar a rede e aí não ter problema, não ficar desgastando, né? Porque na bomba rotativa, com essa bomba injetora que a gente usa nesses carros, ela não pode ficar funcionando vazia, ou seja, tentando puxar diesel de lá, não conseguindo com ar, você vai desgastar a carcaça da bomba. Então uma bombinha para isso é muito boa, tá? Para funcionar. Tem colegas que instalam ela aí, deixam ela, as de baixa pressão, né? Deixam elas aí no sistema de liga quando você quer, né? E aí, se você vai tirar o ar, liga ela, é interessante. Outro colega aqui também perguntando do freio a disco. Qual a diferença desse freio a disco da Xterra para Frontier? Frontier. Então, o disco de freio da Frontier, ele tem originalmente 26 milímetros de espessura, tá? Com desgaste até 24. Então ele é 20, a espessura dele ele é 26 com desgaste até 24. O da Xterra é 28 com desgaste até 26. Então quando você coloca um disco de Frontier, você vai estar colocando aí um disco que está no limite do desgaste já, tá? Se o seu disco está só com irregularidade, e que irregularidade é essa? É irregularidade de 0,02 milímetros. Como é que eu meço isso? Ou relógio comparador, ou em 8 pontos do seu disco. Disco redondo, aqui, 4, aqui, como se fosse um relógio, 8 pontos. E aí você vai medir a diferença de espessura. Se essa diferença for maior em algum ponto que 0,02, aí o certo é mandar dar uma torneada. Estou falando aqui o que o manual de manutenção diz, tá, gente? Não é na minha cabeça, não. Porque tem fabricantes que diz que não é para tornear, é para trocar a peça. Tem fabricantes que diz que você pode tornear. Então, oficinas especializadas conseguem tornear o seu disco, tá? Tem alguns que torneiam no lugar. E aí tira essa diferença. Mas a medida mínima para tornear é não ficar menor na Frontier do que 24 e na Xterra do que 26, tá bom? Então, quando o disco é original, ele vem com essas medidas.
Se você comprar um disco paralelo, aí não dá para saber, porque eu já vi comentários que tem alguns fabricantes paralelos que vendem o disco para Frontier com 28 mm. Então, ou seja, ele atenderia tanto a Frontier quanto a Xterra, tá? Mas tem que medir. Não dá para indicar para vocês aqui uma loja, porque não tem, né? Essas peças elas são no catálogo da Nissan Internacional, elas são peças descontinuadas. O que acontece? Não são fabricadas mais pela Nissan. Então, como é que você encontra uma peça nova dessa? Estoque antigo, lojas antigas ou determinadas peças que tem um outro fabricante que ele continua fabricando, né? Tipo, é um fornecedor para a Nissan e ele continua fabricando, tá? Ou algumas peças que o carro compartilha com outro. Por exemplo, a Xterra compartilha algumas peças com as Frontier mais nova e compartilha algumas peças com a Nissan Pathfield. Então, essas peças que elas compartilham, aí você tem mais oferta no mercado, você até consegue comprar nova, tá? Mas aí tem que ter o código. E o código, gente, é importante, tá? Só um detalhe, quando os carros são fabricados, muitas vezes o cara está lá na linha de montagem e acabou ou trocou, por exemplo, descobriram que essa peça não é tão boa, então eles trocam aquela peça é substituída durante carros que são fabricados há muitos anos, né? Elas são substituídas e isso muda o part number, o número da peça. Então, às vezes, você tem um número de peça no seu carro e o colega tem um outro número de peça, porque aquilo foi substituído. Então, às vezes substituído por uma peça idêntica com construção diferente. Por exemplo, a coluna de direção da Xterra, ela sofreu recall. Então, você tem uma antiga, você tem um part-number antigo e tem um part-number novo do recall, tá? Qual seria o ideal você colocar no seu carro? O part-number novo. Quem não fez recall, pode ir na Nissan que eles fazem, eles são obrigados a fazer e fazem no seu carro, tá? Coluna de direção. Agora, se ele estiver na lista para recall, se ele não foi. Agora, alguns carros sofrem mudança de peça real. Então, assim, isso aqui não serve, eles colocam uma outra peça durante o projeto, né, mudando os carros lá, às vezes durante o ano. Então, quando a gente vai na concessionária comprar uma peça, eles sempre perdem o chassi, porque aí o registro do fabricante diz qual é a peça do seu carro. Então, não é só assim, é uma peça de Frontier, é uma peça de Xterra. Às vezes, durante um momento lá da montagem, eles usaram uma peça que é diferente, tá? E o fabricante usou por algum motivo, então ele te vende a peça do seu carro. Pode ser que uma outra peça sirva no seu carro, tá? Mas ela não é exatamente igual. Por exemplo, os vidros. O vidro da porta do motorista e do carona da Xterra é diferente, o part number, do vidro da Frontier. Mas da Frontier serve. O que muda? A cor. Bom, a cor. O outro colega pergunta aqui, o Flávio, seguidor do canal. E a questão de rebocar o Jimny, quais são as precauções? Jimny, Xterra, esses carros com tração dianteira, com cardan, tá? Volta tudo. Esses carros com tração traseira, cardan, você não pode erguer eles pela frente e sair rebocando eles, não. Por quê? Porque você vai estar fazendo rodar o câmbio. Quando o carro, 90% dos carros hoje, os carros de passeio, 90%, eu digo a grande parte deles, você poderia levantar ele pela dianteira ou sair rebocando ele, ou levantar a traseira, né? A gente levanta a dianteira do carro e a tração não é atrás, então você puxa o carro, tipo um Uno, um Gol, você levanta, aquele reboque Asa Delta, né? Você levanta ali e você vai estar rodando água, vai estar rodando só o eixo traseiro. Agora, quando você reboca um carro com tração traseira, você vai estar fazendo, só pela dianteira, né? Não estou falando uma plataforma, tá, gente? Você levanta ali e acontece o que? Você vai estar puxando, fazendo a caixa de marcha rodar. E os fabricantes dizem que isso não dá uma lubrificação ideal. Um período de 1 km, 1,5 km não vai ter problema. Se você colocar na rodovia em alta velocidade, isso pode danificar a sua caixa de marcha, tá? Então, por isso que hoje 99% das empresas rebocam o quê? Com plataforma, inclusive caminhões. Você tem essas plataformas grandonas que rebocam o caminhão. Por quê? Porque o caminhão, o ônibus, por exemplo, quando eles vão rebocar, o que eles fazem? Eles, se for puxar pela dianteira, né, eles tiram o cardan, tá bom? Então, Jimny, Xterra, qualquer carro, Defender, tá? Que você for puxar, você teria que tirar o cardan para evitar que o seu câmbio fique funcionando aí ao longo, né, de quilômetros. Falando quilômetros, né? Vai botar um negócio aí, pegar um Jimmyzinho e vou rebocar ele aí quilômetros aí, em alta velocidade, que eu digo 60, 70 km por hora. Você vai estar fazendo o câmbio funcionar
sem uma lubrificação ideal. Falando que está no manual, o manual diz isso, não é para fazer, tá bom? Bem, pessoal, era isso. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo, já ficou longo, 15 minutos de vídeo, tá? Valeu!